Sejam muito bem-vindos a este canal. E hoje finalizaremos a obra Sexo na Cabeça, por Luiz Fernando Veríssimo. Explícito. Mas que barbaridade! Que pouca vergonha! Como é que deixam? Olha só, mas isso já é demais. Olha ali, olha ali. Aquilo não pode ser o que eu estou pensando. Não é. Claro que não é. Deve ser truque. Mas que truque? E de verdade? E de verdade? É minha filha. Vamos falar mais baixo, já que tem gente olhando para trás. Eu disse que nós não devíamos ter vindo, mas eu nunca pensei que... Olha lá! Quando eu vi no jornal explícito, muita gente já tinha me falado, mas eu não quis acreditar. Os cartazes eram escandalosos. As fotografias nos jornais eram terríveis. Só com as fotos na frente do cinema já fiquei indignada. Pouca vergonha. Barbaridade. O que é aquilo? Meu Deus, será mesmo? Eu acho que é. Isso é o limite. Bem que o porteiro nos avisou. Depois das fotos nuas, nem precisava ter avisado. E depois se queixam que ninguém vem ao cinema para ver essa bandalheira? Olha ali. O que é que eles vão fazer? Ai, meu Deus! O que é que esses dois estão aprontando? E o cachorro? E o cachorro? Fica de olho no cachorro que numa dessas ele... Eu não disse? O cachorro também. Mas não respeitam mais nada? Por que as senhoras não vão para casa? Está falando comigo? Não, da conversa. Vão para casa. Vai tu. Não te rebaixa. Imagina o tipo de gente que vem ver filme como esse. O que foi que houve? Fui falar com esse mal-educado e perdi a metade. O cachorro pegou e... Olha lá. O que é que ela vai fazer com o pincel atômico? Eu vou embora. Boa. Cala a boca, metido. Eu não vou a lugar nenhum. Olha ali. Eu sabia. Quando ela pegou o pincel. Barbaridade! Eu não aguento mais. Todo filme explícito que a gente vem ver é a mesma bandalheira. Este é o último. Eu acho que a gente devia ir embora. Espere um pouquinho. Me disseram que tem uma cena com um anão na maionese que é um pavor. Pílulas. No fim, somos todos criaturas da química. E uma das grandes conquistas da ciência neste fim de século foi controlar a química que nos controla. Assim, muitos problemas psíquicos, sinônimo para o que não tinha explicação orgânica ou solução farmacêutica, passaram a ser tratados quimicamente. Mais importante, descobriram-se soluções químicas para problemas que antes só eram resolvidos com bruxaria ou prótese, como a impotência. O Viagra é o grande símbolo do novo domínio do homem sobre os seus sistemas e tecidos eréteis, ou não. Mas, se o Viagra acaba com o problema, assim instrumental, não resolve todas as queixas de uma relação sexual. Muitas mulheres sustentam que mais importante do que um pênis ereto é um parceiro solícito e carinhoso. Falta a pílula da consideração. O Viagra do antes. Por que não uma pílula cujo efeito imediato no homem seria fazê-lo mandar flores, propor um jantarzinho, quem sabe um cineminha, e depois ficar uma hora na cama fazendo beijo de esquimó e falando coisas como diz, going, 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 diz? Em vez de só esperando o Viagra fazer efeito para gritar, acho que deu, e pimba. As mulheres também reclamam do desinteresse do homem depois do sexo. Falta um Viagra pós-coital, que estimule a conversa filosófica, a reflexão a dois, até um debate crítico. Qualquer coisa para evitar que ele simplesmente vire para o lado e durma, ou pegue o controle remoto. Ainda não se sabe exatamente como funcionam em nosso corpo coisas como a honestidade e o sentimento ético, mas podem muito bem ser processos químicos também. Assim seria possível as pessoas compensarem suas deficiências neste terreno com pílulas. Imaginem se deputados e senadores conscientes tivessem acesso a viagras morais, como a pílula da fidelidade partidária, que asseguraria não apenas a sua resistência
a qualquer tipo de aliciamento, como a confiança do seu eleitorado na sua coerência. A história do Brasil seria outra. Mas, antes, claro, teria que haver uma pílula de consciência. Laurita. A Laurita é uma mulher amarga e filosófica, e tem suas razões. Ele chamava-se Candiota, e semanas antes do casamento marcado, disse para Laurita que iria abandoná-la. É outra? Perguntou Laurita, soerguendo-se na cama. Nota pessoal do autor. Sempre gostei muito de soerguer-se, mas tive poucas chances de usá-lo. Agradeço a oportunidade. Um abraço nos meus familiares. Segue a história. Não, respondeu Candiota. É outro. Como não percebeu o maiúsculo, Laurita pensou que o Candiota, logo o Candiota, um homem tão reto, fosse homossexual. Mas Candiota apressou-se a corrigir o engano. O outro era o Senhor. Fui chamado pelo Senhor. Deus o convocara para seu ministério e Candiota não podia ter qualquer distração na sua luta contra o demônio, muito menos a Laurita, com seus mamilos tipo medalhão. Laurita não casou com o Candiota e com mais ninguém. Renunciou à sua missão, que era reproduzir tantos Candiotas quantos pudesse para ajudar no Brasil, em favor da missão do Candiota de combater o demônio em todas as suas manifestações. Anos depois, num baile de carnaval, Laurita julgou identificar o Candiota num grupo de homens fantasiados de legionários romanos que circulavam pelo salão com mulheres seminuas sentadas sobre os ombros. Não pôde ter certeza de que era o Candiota, porque ele era o único que segurava a mulher ao contrário e tinha a cara enterrada entre as suas coxas. Talvez não fosse o Candiota. Talvez fosse o Candiota e ele estivesse numa missão secreta para o Senhor em território inimigo. Talvez fosse o Candiota e ele estivesse mentindo para ela. Talvez fosse o Candiota e o homem depositou a mulher que tinha sobre os ombros em cima de uma mesa. E Laurita viu que era o Candiota e gritou para ele: Candiota! E a sua luta contra o demônio? E então Candiota virou-se, avistou Laurita, abriu os braços dramaticamente e respondeu: ele venceu. Foi depois disso que a Laurita ficou assim, amarga e filosófica. O travesseiro de Lenny Bruce. O cômico americano Lenny Bruce tinha um monólogo sobre pornografia e hipocrisia, envolvendo os usos do travesseiro. Qualquer criança americana podia ver no cinema ou na TV um travesseiro sendo usado para sufocar alguém até a morte. Terror mesmo era quando o travesseiro aparecia numa cena como a que Bruce descrevia dramaticamente. Um homem aproxima-se de uma mulher deitada na cama, segurando um travesseiro. O que vai fazer com o travesseiro? A mulher está sorrindo. Parece não saber o fim que a espera. O homem aproxima-se mais. Também está sorrindo. Ajoelha-se na cama. Levanta o corpo da mulher e, meu Deus, coloca o travesseiro sobre o corpo da mulher e começa a penetrá-la. A mulher geme, mas não é de dor. Em vez de usar o travesseiro para um fim socialmente aceitável, como matar a mulher, o homem o está usando para aumentar seu prazer. Os dois estão se amando. Tirem as crianças da sala. Não tem nada a ver, mas sempre penso no travesseiro do Lenny Bruce quando vejo fotos de vítimas de alguma atrocidade em que seus corpos nus aparecem com os órgãos genitais artificialmente tapados. A intenção editorial pode ser nobre, a de poupar o massacrado da indignidade adicional da exposição pública. Mas há algo de insólito, de tragicamente cômico neste pudor seletivo. É como se numa cena que não nos poupa nada da selvageria da nossa espécie, num quadro de degradação humana completa, seja o de um linchado na África ou de chacinados numa prisão aqui perto, selecionassem um ponto de resistência e respeito aos sentimentos, e esse ponto fosse justamente o recato sexual para não chocar ninguém. As crianças podem saber do terror do mundo como ele é, desde que não vejam o pipi. Conselho de mãe:
Conselhos que mãe dão para as filhas antes do casamento fazem parte do folclore de todos os povos. Variam de cultura para cultura e mudam com o tempo, pois o que uma filha antigamente ouvia da mãe, quando havia pelo menos uma presunção de virgindade, era muito diferente do que ouve hoje. Como não há mais nada a ser ensinado sobre as surpresas e as artimanhas de uma noite de núpcias, a não ser o que a filha pode ensinar à mãe. Os conselhos devem tratar de aspectos práticos da vida em comum com um homem, ou com o marido que é homem no cativeiro, portanto, ainda mais perigoso. É importantíssimo estabelecer desde o primeiro minuto de um casamento os perímetros de poder de cada um. Importantíssimo, minha filha. Escute. Estou escutando, mãe. Acabou a lua de mel. É o primeiro dia do casamento real. Deste momento em diante, vocês não são mais apenas duas pessoas apaixonadas. São coabitantes. Certo, mamãe. Entende? Coabitantes. Vão ocupar o mesmo espaço. E o espaço é que define a relação entre as pessoas. Não é a cama. A cama é um espaço para tréguas, negociações, troca de prisioneiros, etc. O verdadeiro espaço em que se decide um relacionamento é fora da cama. É tudo que não é cama. Você está me ouvindo? Estou, mamãe. Muito bem. E o primeiro dia normal de vocês? O primeiro dia em que vocês passarão mais tempo fora da cama do que na cama. O dia em que começará a se delinear a rotina do seu casamento, as regras implícitas da sua coabitação. Você precisa deixar claro o seu perímetro de poder, desde o primeiro momento, como um bicho marcando com a urina os limites do seu território. Ai, mamãe, o assunto é sério, minha filha. Escute, primeiro dia normal. Você precisa definir o seu espaço, cravar a sua bandeira antes que ele crave a dele. O que você faz? Ocupo todo o armário do banheiro com as minhas coisas. Não. Exijo uma linha de telefone só para mim. Não. O que então? O controle remoto. O controle remoto? Da televisão. Apodere-se dele. É o seu alvo prioritário. Sua primeira ação. Sua cabeça de ponte. Quem domina o controle remoto da televisão, domina o casamento. Você está me ouvindo? Defenda sua posse do controle remoto a qualquer custo. Ceda em outras coisas. Ofereça compensações, mas não largue o controle remoto quando sair. Leve o controle remoto com você. Durma com ele embaixo do travesseiro ou acorrentado ao seu pulso. Use-o pendurado no pescoço. Como é que eu vou andar com um controle remoto de televisão pendurado no pescoço, mamãe? Você quer elegância ou um casamento que dê certo? E quem sabe, você pode lançar uma moda. Não sei. Minha filha, ouça o que eu digo. Não faça o que eu fiz. Deixei que seu pai assumisse o controle remoto desde o primeiro dia. E ele nunca mais largou. Minha vida tem sido um inferno. Sabe por quê? Porque minha mãe não avisou. Ela era do tempo em que essas coisas nem eram discutidas. Deus me livre falar sobre controle remoto com meu pai. Ele era capaz de me expulsar de casa. Pensando bem, o papai não larga mesmo o controle. Seu pai não viu mais de 5 segundos de nenhum programa nos últimos 10 anos. Até dormindo ele muda de canal. O dedão não para. Só posso acompanhar minhas novelas em segmentos de 5 segundos. De 5 em 5 minutos. Confundo tudo. Na outra noite, achei que a Jade estava de caso com um macaco do Discovery Channel. Acho que você tem razão, mamãe. Pegue o controle remoto, minha filha. Meses depois. Minha filha, eu não queria lhe contar isso, mas seu marido foi visto saindo de um motel ontem à noite. Eu sei, mamãe. Você sabe? Ele vai sempre que tem futebol, para ver na televisão sozinho. Ah, bom. E o controle remoto, minha filha? Pendurado no pescoço. E sabe que uma das minhas amigas estão usando também? Revolução. Notícias de homens processados nos Estados Unidos por assédio sexual, quando só o que fizeram foi uma gracinha ou um gesto, são vistas aqui como muito escândalo por pouca coisa e mais uma prova da hipocrisia americana em matéria de sexo. A hipocrisia existe, mas o aparente exagero
tem a ver com a luta da mulher americana para mudar um quadro de pressupostos e tabus tão machistas lá quanto em qualquer país latino, e que só nos parece exagerada porque ainda não chegou aqui com a mesma força. As mulheres americanas não estão mais para brincadeira em nenhum sentido. A definição de estrupo é a grande questão atual. Discute-se, por exemplo, o que chamam de date rape, que não é o ataque sexual de um estranho ou sexo à força, mas o programa entre namorados ou conhecidos que acaba em sexo com o consentimento relutante da mulher. Ou seja, sedução também pode ser estrupo. Isso não é apenas uma novidade, é uma revolução. O homem que se criou convencido de que a mulher resiste apenas para não parecer fácil, não está preparado para aceitar que a insistência, a promessa e a chantagem sentimental ou profissional são etapas numa mesma escalada em que o uso da força, se tudo mais falhar, está implícito e que muitas vezes ele está estrupando quem pensava estar convencionalmente conquistando. No dia em que o homem brasileiro aceitar isso, a revolução estará feita e só teremos que dar graças a Deus por ela não ser retroativa. A verdadeira questão para as mulheres americanas é que o homem pode recorrer a tudo na sociedade, desde a moral dominante até as estruturas corporativas e de poder, para seduzi-las, que toda essa civilização é no fundo um álibi montado para o estrupo, e que elas só contam com um não desacreditado para se defender. Estão certas. É nessas horas. Broxar é humano. Não fique aí pensando que só porque você falhou uma vez, a vida não tem mais sentido. Convença-se de que você não é mais um garoto e que nenhum de nós ainda tem o tesão de seminaristas aos sábados que tinha na adolescência. Aquela época da vida em que a mulher era uma necessidade tão grande que acabava sendo desnecessária, pois qualquer coisa era mulher. Colchão, almofada, mão, até prima de óculos. Certifique-se de que a causa do fracasso não é psicossomática, como uma identificação subliminar sua com a política energética do governo. Converse com seu pênis a respeito. Vocês têm intimidade suficiente para tratar do assunto sem embaraços. Cresceram juntos, participaram de farras juntos. Não têm segredos um para o outro. Acima de tudo, não lhe faça ameaças. Não o intimide. A cobrança excessiva pode ser uma das causas do problema. Ele também é humano. Muitas vezes é exigido em circunstâncias difíceis. Quando é chamado a agir sem qualquer aviso prévio, por exemplo, está lá, descansadão, pensando em outra coisa, e de repente é surpreendido pelo barulho do zíper e tem que se mobilizar às pressas. Como eu ia saber que iam precisar de mim? Vocês ainda estão no elevador? Ela não quis esperar. Me surpreendi tanto quanto você. Mas isso não é desculpa. Você tem que estar de sobreaviso, sempre alerta. Afinal, só serve para duas coisas. Não pode se queixar de acúmulo de funções. Eu sei, mas assim não dá. Eu preciso de aquecimento, meu velho. Preciso das preliminares. Uma musiquinha, uma bebidinha, uns beijinhos. O fato é que ela procurou. Procurou e não encontrou nada. Mas não precisava ter dito aquilo. O quê? Cadê? O cadê foi mortal. Enfim, agora é tarde. Olha, foi melhor ela ter ido embora. Vi que não era uma pessoa legal pelo jeito como me tratou. É nessas horas que se descobre quem tem bom coração. Mas que não aconteça outra vez. Certo, mas da próxima vez dá um sinal, pô. Assovia, sei lá. Substituto de mulher. Não podemos viver sem elas. Ou podemos? A verdade é que nos convencemos de que nada substitui a mulher, mas passamos a vida inteira substituindo-a, de um jeito ou de outro, por gosto ou por necessidade. A primeira substituição é feita à traição.
É quando deixamos de mamar no peito, quando a mamata que a gente pensa que vai ser eterna acaba arbitrariamente. Não perguntam se queremos, não nos dão escolha. Substituem a nossa primeira mulher por uma mamadeira. Depois de um período em que temos todas as mulheres de que precisamos, uma mãe em casa, uma avó ou duas, várias professoras e 17 namoradas, embora nenhuma delas saiba disso. Chega a adolescência, quando as palavras sexo oposto subitamente revelam o seu verdadeiro sentido. Então, qualquer coisa substitui mulher, começando pela própria mão e incluindo hortifruti-granjeiros. Depois vem a fase em que qualquer jovem adulto, a não ser que tenha algum problema físico, ou seja, da TFP, não troca mulher por nada neste mundo, salvo por outros jovens adultos, se sua preferência for essa. Num casamento normal, o único substituto de mulher que um homem admite é outra mulher. Há casos de homens que vão para motéis com bonecas infláveis, inclusive modelos japoneses que, dependendo do botão que você aperta, dizem yes, 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 ou buscam coisas do frigobar. Mas há quem diga que a mulher inflável não é um substituto, é um aperfeiçoamento. Triste mesmo é a fase em que o homem se pergunta se a comida congelada e o forno micro-ondas não tornaram a mulher finalmente obsoleta. Para o que mais servia a mulher mesmo? E então se lembra. É verdade, servia para outra coisa. Mas sempre pode-se comprar um daqueles bastões com uma mãozinha na ponta para coçar as costas.